Adeus, Microsoft, e adeus o Windows 11. Acabou de chegar no mercado a versão do Ubuntu Resolute Raccoon. Sim, uma distro Linux perfeita, completa, leve, para produtividade, segurança e muito mais. E você vai conferir um breve review completo, desde a instalação até, nesse caso, algumas configurações. Nesse exemplo, eu utilizei então o Ventoy para criar o pendrive boot, primeiro comentário fixado, depois eu subi a instalação e comecei a fazer então a configuração no meu PC, que é uma máquina real. E já aqui na instalação já vemos alguns detalhes bem importantes, como por exemplo, suporte nativo e completo ao TPM 2.0, que nesse caso é opcional se você assim desejar. Outro detalhe muito importante após a instalação e configuração é que já tem um bom tempo que a Canonical, ou seja, as novas distro Linux, já incluem no kernel do sistema os drivers que você precisa de impressora, placa de vídeo, placa de Wi-Fi e muito mais. Então fique tranquilo com respeito a isso, pois vem diretamente no kernel e isso não é de agora, já tem um bom tempo. Outra coisa importante, como eu falei para você, a questão do TPM, é que você já pode fazer a criptografia completa do seu disco na hora que você vai fazer a instalação, ou seja, dos seus dados. E aqui no site oficial você vê os detalhes de requisitos e compatibilidade. Essa nova versão deu o que falar, pois precisa de 6 GB de memória RAM para rodar perfeitamente bem. No entanto, você vai ver aqui que eu consegui fazer a instalação normal, beleza? E não consome mais do que 2 GB de memória RAM no uso padrão. Você vai ver isso daqui a pouco, quando finalizar então aqui a formatação. Ou seja, por mais que exige 6 GB de memória RAM, mas isso não quer dizer que você não possa instalar em uma máquina, por exemplo, com 4 GB de memória RAM ou 3. 3 é meio incomum, mas vamos supor que você tenha, é tranquilo. Pressionou Enter aqui após a formatação, beleza. Agora só um detalhe importante, eu vou habilitar o Secure Boot. Na hora da instalação, por causa do Ventoy, eu desabilitei o Secure Boot, senão daria boot aqui no sistema. Mas o Ubuntu funciona muito bem com o Secure Boot desabilitado ou com ele habilitado. Isso aqui eu acabei de fazer o teste e mostrar para você tranquilamente. Ou seja, perfeito, sem complicação, sem requisitos complicados. E o detalhe, como eu falei para você, que foi tema de debate na internet, é a questão dos 6 GB. Mas calma que você vai entender daqui a pouco que isso aqui, cara, não impede de utilizar o sistema sem essa questão de 6 GB de memória RAM. Isso é um requisito que eles pedem, mas na prática você consegue utilizar o sistema com menos memória RAM tranquilamente. E eu gostei dessa versão aqui pela simplicidade com que as coisas são encontradas e qualquer usuário, eu digo isso tranquilamente, qualquer usuário vai conseguir utilizar. Nós temos aqui ó, tudo bem organizado, é muito simples do padrão de uso, a pasta pessoal com os documentos, imagens, tudo que você precisa. O menu iniciar está aqui para você procurar as ferramentas, pesquisar por um aplicativo, verificar a questão de drives e outras coisas. E uma coisa importante aqui, olha só quem já está configurado perfeitamente bem, o certificado CA 2023. Como eu disse, o pessoal partiu Linux. Cara, o Linux também é refém da questão do certificado, pois é o monopólio da própria Microsoft. E o pessoal nunca entendeu isso. Aí quando eu falo do certificado dentro do Windows, aí vão lá nos comentários, partiu Linux, como se o Linux não fosse utilizar, até porque todos utilizam uma placa-mãe para utilizar um computador. Então não faz nem sentido esse debate. Mas esse é o nível dessa galera. Pois muito bem, note aqui então em recursos, onde você consegue ver todos os processos, consumo de memória RAM, olha só, eu tenho 16, mas não passou de 2 GB aqui, cara. No entanto, note o seguinte, eu não estou fazendo nada, não tenho um jogo aberto, não tenho aplicativos abertos, então esse consumo faz jus ao que eu estou fazendo no PC
nesse exato momento. Mas o detalhe aqui, eu chamo a atenção para você que está vendo esse conteúdo, é justamente as informações, como elas são organizadas. Olha aqui, ó. Você consegue ver os threads aqui do processador, cada núcleo trabalhando aqui tranquilamente, memória RAM instalada, tudo perfeito, cara. Uma coisa que eu achava muito complicado anteriormente, ou seja, mais ou menos aí uns 5 anos atrás, com essas distro Linux aqui, no caso, era justamente a facilidade de encontrar as informações, de encontrar os aplicativos que eu estou já acostumado a utilizar. Não que eu esteja falando que o que tem no Windows tem que ter no Linux. Não, longe disso. No entanto, eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo porque criou-se uma má fama ao redor de distro Linux, onde só quem poderia usar era hack ou quem entendia de terminal ou algo do tipo. E hoje não é assim mais. Até desinstalar programas ficou muito prático. Atualizar programas, mais fácil ainda. Instalar, tranquilo, sem complicação. Agora, outra coisa que eu bato muito na tecla aqui em nosso canal é a questão do pessoal falar, ah, o meu Word, o cara nem utiliza. Esse é um fato. Talvez fazendo um currículo uma vez por ano. Mas olha só o Word aqui e o OnlyOffice. A diferença é muito pouca. Só que o OnlyOffice, tanto você pode utilizar no Linux quanto propriamente no Windows, Mac, Android, iPhone, mas olha só aqui, cara, o menu, as configurações. Eu acho simplesmente uma alternativa de código aberto perfeita. E eu utilizo a versão paga. Eu utilizo a versão paga do Office aqui com notinha fiscal. E mesmo assim, eu praticamente não utilizo, entendeu? Eu praticamente não o utilizo, uma vez ou outra, para abrir um documento que vem, algo do tipo. Mas o OnlyOffice aqui, cara, consegue tranquilamente suprir a sua necessidade. Aí o cara vai me dizer, ah, não mudo por causa do meu Word. O cara nem usa. E criticam, como eu falei para você, aquela má fama que se criou ao redor do Linux, onde só quem entende terminal vai conseguir atualizar, instalar um programa, desinstalar um programa, algo do tipo. Cara, não é mais assim. Basta ver isso aqui, ó. Olha a simplicidade com que os aplicativos são abertos, as animações. Isso aqui eu não estou fazendo nenhuma configuração que eu não entendo muito. Eu sou leigo nesse assunto de Linux. Quer um canal top? É eu do Dio Linux. Mas olha só, Steam, aí você vai perguntar aí, roda isso? Cara, pesquisa, larga de ser preguiçoso, pesquise e verifica, tá? Se aquele jogo, se aquele aplicativo novo roda no Linux. E se não, qual a alternativa que você pode utilizar? Você viu agorinha que eu mostrei o Microsoft Office, beleza. Qual a alternativa muito boa, fácil, prática de utilizar? O OnlyOffice. Você podia fazer esse mesmo raciocínio, ou essa mesma pesquisa com programas que você utiliza e que você não quer largar, né? Você pode testar outras, né, alternativas de código aberto. Gostei muito, os 6 GB aqui não foi necessário conseguir rodar perfeitamente bem, mas eu quero saber, claro, é a sua opinião sobre esse assunto, meu nobre. Deixa aí nos comentários se você instalaria essa versão Resolute Raccoon. Beleza? Ou Raccoon, né? Eu falei bonito querendo enfeitar o negócio. Mas é isso. E até nosso próximo conteúdo, Grupo Sairo Digital.